Bom dia, Felipe. Seja bem-vindo. Graça e paz a todos. Vamos orar e vamos agradecer a Deus pelo maior bem que temos na nossa vida. E quem nos dá a vida? O Senhor. Então a gente precisa agradecer aquele que nos concede a vida. Então vamos começar agradecendo hoje, você que está aqui comigo. Agradeça a Deus pela sua vida. O tema da nossa live hoje é o seguinte: levante a cabeça, olhe para cima, bata a poeira e siga em frente. Então nós vamos trabalhar dentro desse tema hoje, e você que está sempre comigo aqui, nós sempre temos uma palavra de esperança, não tirada da minha cabeça, mas vai ser tirada da palavra de Deus. É a palavra de Deus que transforma, é a palavra de Deus que salva, é a palavra de Deus que produz fé, que produz esperança, que nos anima a continuar. Nós aqui somos peregrinos. Ainda não é o fim. A viagem não terminou. Nós caminhamos rumo em busca a uma pátria. Nós não somos deste mundo. E o mundo nos odeia. Assim como odiou Jesus, o mundo nos odeia. Mas o nosso lugar não é aqui. Aqui somos passageiros e em breve estaremos na linha de chegada. Não sabemos quando, pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a 10 anos. Mas a nossa casa, a nossa pátria está garantida. Estamos aqui como passageiros, como viajantes, e para chegar à pátria, a Canaã celestial, a pátria prometida, não podemos parar. Se parar, não completará a viagem. Então vamos orar, vamos agradecer e vamos trabalhar esse tema aí. Não sei como está o seu coração, o meu está tranquilo, o meu está em paz. Por que o meu está tranquilo, está em paz? Porque eu não calei. Porque eu falei. A minha consciência está tranquila. E eu sei que Deus está no controle de tudo. Eu sei que todas as coisas, e eu sei que todas as coisas contribuem ou cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, não para o mal. E não é porque aconteceu algo, ou Deus não ouviu a nossa oração, ouviu, mas disse não, que eu vou ficar triste. Jesus também orou e Deus disse não. Vamos aprender algumas lições hoje dentro deste tema. Tudo precisa se transformar em aprendizado para a igreja do Senhor, não é o mundo. A Bíblia não fala para o mundo. Ela fala para nós. O mundo, as pessoas perdidas. Pelo contrário, ele diz para nós: no mundo tereis aflições. Ele nunca nos prometeu vida boa no mundo. Ele disse: tende bom ânimo, que eu venci. E se eu venci, vocês me seguem, vocês também vencerão. E traz a outra palavra de conforto: na casa do meu pai há muitas moradas.
Então a minha morada está garantida. Então essas coisas têm que acontecer, tá, gente? Isso aí que nós vamos estar falando nas lives. Eu tenho falado aqui sempre da peneira de Deus, o prumo de Deus, a peneira de Deus. Isso aí é necessário. Mas não pense que é o fim. É apenas o começo. Começo da grande tribulação. Jesus disse, no livro que nós estamos estudando, que hoje nós não vamos entrar lá no nosso estudo cotidiano, que Deus me colocou essa palavra no meu coração. Mas Jesus disse que haverá guerras e rumores de guerra. Está existindo ou não? Pai contra filhos, filhos contra pai. Os inimigos do homem estarão dentro da sua própria casa. E ele disse, esse evangelho será pregado a todo mundo, a todas as gentes. Então virá o fim. Então ele disse, é o princípio das dores, não é o final. Então se você já está desanimado, se você já está pulando fora, então como que você vai aguentar o que vem por aí? O que vem por aí é complicado. Então é a peneira. Somos provados pelo fogo. Para onde estamos olhando? Vamos ficar prostrados? Vamos ficar abatidos? Para onde estamos olhando? Vamos orar? Pai, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, por todos os acontecimentos. Ainda que sejam contrário à nossa vontade, porque nós queremos tranquilidade, nós queremos sombra e água fresca, nós queremos ficar no conforto do nosso egoísmo, da nossa arrogância, da nossa prepotência, mas não é isso que o Senhor tem para nós. Pelo contrário, seremos provados como ouro no fogo. E por essa razão nós rendemos graças ao Senhor por todos os acontecimentos, porque não duvidamos em nenhum momento que o Senhor está na direção da história. O Senhor é o Senhor da história. O Senhor sabe o que é melhor para a tua igreja. O Senhor sabe o que é melhor para o teu povo. O Senhor sabe o que é melhor para as pessoas. E muitas vezes, ó Deus, o sofrimento é melhor, muitas vezes a enfermidade é melhor para nós do que a saúde. A opressão é melhor do que a liberdade. Porque essa peneira, Senhor, nos mostrará a nós mesmos quem somos. Por isso nós rendemos graças ao Senhor por tudo. Porque é o Senhor que opera tudo em todos, tanto querer quanto efetuar. E quando o teu povo, Senhor, foram para o cativeiro, o Senhor tinha preparado esse cativeiro. O Senhor tinha preparado o reino babilônico, o Senhor tinha preparado Nabucodonosor para castigar o seu povo, para receber o seu povo. O Senhor conhece todas as coisas. O Senhor vê o final da história. Nós só vemos o início. Nós só vemos a parte onde estamos, mas o Senhor tem uma visão ampla. Por essa razão, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja chuva na terra, ainda que não haja fruto na vide, quero dizer como Abacuque, eu ainda continuarei confiando no Senhor, no Deus da minha salvação. Recebo o nosso louvor, a nossa adoração, em forma de gratidão, não só pelas coisas que parecem boas a nós, mas pelas lutas, pelas tempestades, pelos os ventos que fortalecem nossas raízes. E eu agradeço ao Senhor por tudo, no nome poderoso de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia aí
em 1 Coríntios, 2 aos Coríntios. Vou estar lendo o texto que a gente vai falar em poucos versículos dele hoje, buscando assim consolo, conforto e orientação da palavra de Deus, que é a nossa bússola, que é o nosso manual de sobrevivência, que é o nosso manual de comportamento. Vou estar lendo o texto, mas essa live vai encerrar com 1 hora, mais ou menos, e a partir das 5 horas da manhã nós estaremos abordando esse tema. Então essa live vai ser dividida em 2 lives. Por que eu faço isso? Vai ficar mais fácil para eu postar os vídeos, porque não é só aqui. Nós temos 5.900 seguidores no Facebook em um perfil. Temos mais de 500 num perfil alternativo. Temos vários seguidores no YouTube. Temos quase 10.000 nesse perfil. E temos quase 1.000 no perfil 2. Então essas lives precisa ficar mais fácil para eu postar. E se ela tiver mais de 1 hora, eu preciso editar. E se ela tiver menos de 1 hora, aí eu não preciso usar editor. Aí eu posso editar os vídeos aqui mesmo, cortar os pedaços aqui mesmo no canal e postar as partes mais importantes que Deus me manda postar. No Facebook eu posto na íntegra, a live na íntegra, porque lá a plataforma aceita que o máximo é 10 minutos. No YouTube também eu posto na íntegra. Então quem quiser ver as lives na íntegra, tem que me seguir no Facebook, num perfil que tem 5.900 seguidores, ou então no YouTube, que tem apenas menos de 400 inscritos. Se inscreva lá para ajudar. E lá você pode ver as lives na íntegra. Então eu estou usando essa estratégia agora de a live ter no máximo 1 hora. E quando eu esqueço, ela passa e me dá trabalho para editar. E fica muito cansativa também a live inteira. Só que lá você pode ver na íntegra. Vou continuar do mesmo jeito. Aqui não é o lugar do descanso. A gente tem que ser firme e constante e sempre abundante na obra do Senhor, porque o nosso trabalho não é vão. Então vamos ao texto, 2 aos Coríntios. O apóstolo Paulo que escreveu, ele escreveu 13 cartas, talvez 14, ninguém tem certeza, porque a carta aos Hebreus não tem o nome do autor, mas pelas características parecem ser também o apóstolo Paulo que escreveu. Uma carta direcionada aos hebreus, aos israelitas. Então, 2 Coríntios, capítulo 4, vamos ler os 18 versículos. Depois nós estaremos falando a partir das 5 horas, trazendo uma mensagem bíblica para você. Talvez você está triste, mas a igreja precisava do que aconteceu. É isso que nós vamos estar falando. Deus sabe o que precisamos. Quando nós estamos muito arrogantes, Deus baixa também a nossa crista. Muitas vezes nós enveredamos por um caminho, parece que agora nós somos o Senhor e Deus tem que fazer aquilo que nós queremos que Ele faça. Não. Muito pelo contrário. Deus é Senhor da história e nós temos que aceitar a direção dele na nossa vida. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Então não adianta rezar e não colocar em prática na vida. Por essa razão, o mais importante da palavra de Deus é colocá-la em prática. Não é conhecer, não é ler. Eu só posso colocá-la em prática na minha vida. A minha esposa vai colocar na vida dela. Meus filhos vai colocar na vida deles. Cada um, a fé individual, intransferível, cada um vai seguir as orientações. Ninguém pode obrigar ninguém. E daí por diante. Vamos ao texto. O apóstolo Paulo está dizendo: por isso, tendo este ministério, segundo a misericórdia, eu não mereço,
que me foi dada, que nos foi dada. Não desfalecemos, antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. E assim nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mostre a verdade. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem, está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, daqueles que não acreditam, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo, Jesus, o Senhor, o dono, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Trazendo sempre por toda a parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim nós, que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós opera a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos, sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus Cristo, nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco, porque tudo isto é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos faça abundar a ação de graça para a glória de Deus. Por isso, não desfaleçamos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporárias, e as que se não veem são eternas. Então, meus irmãos, estarei trabalhando nesse tema depois das 5 horas. Levante a cabeça, olhe para cima, bata a poeira e siga em frente. Muitos estão preocupados com muitas pessoas que vão embora. A igreja precisa ser sacudida. A igreja, quando eu digo a igreja, eu não estou falando da igreja de Jesus, eu estou falando do sistema religioso. Se tornou arrogante e prepotente. Se tornou donos da razão.
donos da verdade. Cada um agora é dono da sua verdade. Eu nunca vi tantas profecias falsas. Aconteceu? Olha aí, milhares de vídeos com profecias. Ah, Deus me falou, Deus me mostrou, Deus isso, Deus aquilo, que Deus coisa nenhuma. As pessoas manifestam seus próprios desejos, elas mesmas falam com elas mesmas e diz que Deus falou com elas. A igreja virou bagunça. Quando eu estou dizendo igreja, o sistema, tá, gente? A igreja de Jesus está no meio disso aí. É imaculada, sem mancha, sem ruga. E Jesus virá buscar esta igreja que está dentro desse sistema religioso que a gente chama de igreja. Então, muitos vão pular fora, sim. E eu vi live aí de irmãos que ela mesma já pulou fora e está preocupada. Ah, que muitos vão embora. Não se preocupe com isso não, meu irmão. Se preocupe com a vida dos outros não. Se preocupe com a sua. Olhai por vós mesmos. Você só pode cuidar de você. Cada um cuidará de si mesmo. Na fé não tem como cuidar do outro. Nós só podemos alertar. Essa palavra que eu sempre trago aqui é uma palavra de alerta, uma palavra de Deus, tirada na Bíblia. Não é coisas que não são profecias que eu estou tirando de trás da minha orelha e dizendo que Deus me falou, não. A maneira mais segura de Deus falar é através da palavra. Ele já deixou tudo escrito. Mas agora, aquilo que nós chamamos de igreja, que é o sistema religioso, se tornou arrogante. E agora chega para você e diz, olha, Deus vai te dar uma bênção especial. Você prepare para receber a bênção, mas você está atolado no pecado até o pescoço. Deus não derrama água limpa em copo sujo. Que é bênção? Santificai-vos hoje, que amanhã Deus fará maravilha no meio de vós. Mas se não se santificar, não vai acontecer. Os falsos profetas estão aí, proliferaram como mosca. E agora estão profetizando bênção na vida de quem está atolado nas drogas, está atolado no pecado, na prostituição, profetizando bênção na vida dessas pessoas. Como? Se essas pessoas amaram a maldição, então vão se fartar de maldição e não de bênção. Mas a igreja se tornou mentirosa. O sistema religioso virou bagunça. Agora cada um quer prender suas presas. Agora as ovelhas não são mais livres, são presas. Presas em uma ideologia religiosa de um líder. E aí, meu filho? Aí esse líder profetiza tudo quanto é coisa. E até milagres acontecem, tá? Se fosse possível, a palavra de Deus está dizendo que o inimigo enganaria até os escolhidos. Porque até fogo do céu ele vai fazer descer. E enganará aqueles que não conhecem a palavra de Deus. Então, olha, como Deus usou Nabucodonosor, ele pode usar quem ele quiser. Mas qual foi o conselho? O povo de Deus errou. Se desviou do caminho. Não adiantou Jeremias pregar, não aceitaram. Desviou do caminho. Iraram Deus até o último ponto. Até as últimas consequências. Quando chegou no limite, Deus disse, olha, Jeremias, não ore mais por esse povo, não. Pode parar. Porque ainda que se levantasse Moisés, Elias e orasse por esse povo, eu não atenderia. Agora é 70 anos de cativeiro. E não pense que foi fácil. Quem conhece a palavra sabe. Quem foi o último rei ante o exílio? Zedequias, rei de Judá. E veio Nabucodonosor, invadiu Jerusalém, prendeu os filhos de Ezequias,
família de Ezequias, que era o rei, arrancou os 2 olhos de Zedequias. Primeiro ele teve que ver a sua família todinha morrer. Ser preso, outros morrerem. Depois que ele viu tudo isso acontecer, agora arrancaram os 2 olhos dele. E levaram ele agora cego para a Babilônia. E lá ele morreu. Por quê? Porque o povo não obedeceu a Deus. Então não espere coisas boas, não. Talvez alguém vai ter os olhos arrancados. Talvez alguns vai ser julgado no calabouço. Talvez alguns vão ser levados por tronco. Talvez o cativeiro dure 70 anos. Porque nós pensamos que éramos donos da razão. Lembra-te onde caíste e te arrepende. Essa mensagem é para mim, é da palavra de Deus para mim. Se você acha que é para você, pratique na sua vida. Lembra-se-te onde caístes e arrepende-te. Porque senão eu virei outra vez e tirarei o seu castiçal, o seu entendimento. Muitos aí já foi tirado o entendimento. Não entende mais nada. Ouvem, mas não escutam. Veem, mas não enxergam. Essa é a situação caótica que o sistema religioso se tornou. Não é mera coincidência. Pode pegar minhas lives anteriores aí e ver o que eu falei. Nos resta 4 coisas que estão nessa live. Olhar para cima. Não olhar para homens. Não olhar para líderes humanos. Olhar para cima. Levantar a cabeça, olhar para cima. Bater a poeira e seguir em frente. Parar, desistir jamais. Certa vez, o discurso apertou, o discurso de Jesus. Tinha uma multidão seguindo a Jesus. Multidão enorme. Jesus apertou o discurso e falou as verdades. E disse: aquele que quiser vir após mim faz o seguinte, negue-se a si mesmo. Tome cada um a sua cruz, o seu sofrimento e me siga. A multidão não quis seguir Jesus, porque ninguém quer sofrer, porque não entenderam que Jesus falou. Pegaram suas malas e foram embora. Por quê? Porque eles estavam seguindo Jesus, porque Jesus multiplicava pães. Jesus multiplicava peixes. Jesus curava enfermidades. Muitas pessoas estão na igreja por essa razão. Estão lá para ficar ricos. Tem a cara de pau de dizer, eu estou buscando a minha bênção. Estou correndo atrás da minha bênção. Você não precisa correr atrás de bênção. Seja a bênção e você será abençoado. Promessa de Deus para Abraão, eu vou abençoar quem te abençoar e amaldiçoar quem te amaldiçoar. Ele não prometeu bênçãos para Abraão. Ele disse, Abraão, sê tu uma bênção. Não seja maldição na vida de ninguém, não. E eu vou abençoar quem te abençoar. E vou amaldiçoar quem te amaldiçoar. Não é para você amaldiçoar, não. Quem vai amaldiçoar sou eu. Quem vai abençoar sou eu. E essa é a mesma ordem que ele dá para a gente. Vamos amaldiçoar agora? Não. Vamos abençoar os nossos irmãos. Se não forem nossos irmãos em Cristo, são nossos irmãos no pecado. Na genética do pecado, todos nós somos filhos de Adão. Somos geração de Adão e Eva. Somos todos irmãos, humanamente falando.
E aqueles que realmente tiveram um encontro real e verdadeiro com Cristo, reconheceram seus pecados, pediram perdão, entregaram suas vidas para Jesus, agora são irmãos novamente. Agora filhos de Deus. Porque Jesus veio para os que eram seus, mas os seus o rejeitaram. Mas a todos quanto o receberam, foram feitos, teve o direito de serem feitos filhos de Deus. Eu só sei da minha vida, eu não sei da sua. Eu só sei se eu sou filho de Deus ou não. Você que sabe da sua vida. Eu não posso julgar ninguém. Só posso julgar a mim mesmo. É assim que a Bíblia me ensina e é assim que eu pratico. Ela é o meu manual de comportamento. Quem és tu que julgas o teu irmão? Para o Senhor ele está de pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é o Senhor para o firmar. Romanos 14. Então não cabe a mim. Todos nós somos bandidos na esfera humana, todos nós somos pecadores. Bandido não julga bandido. Só um juiz justo pode julgar um bandido. Nós não somos dignos de julgar um ao outro. É assim que a Bíblia ensina e é assim que eu pratico. E você, se você pratica o que você acha, não tem valor nenhum. Esse é o problema. Esse é o erro da igreja, sistema. Julgar. Nós não fomos chamados para julgar. Nós não fomos chamados para condenar, nós fomos chamados para pregar o Evangelho, boas novas, a toda criatura. Aqueles que ainda não se tornaram filhos, são apenas criaturas. São criaturas de Deus em Adão. E os filhos, aqueles que vão se tornando filhos, quando recebem Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, não precisa mais nada, se tornam filhos e agora têm uma missão. Ide por todo o mundo, pregai este Evangelho. Isso que está escrito a toda criatura. E agora essas criaturas vão entendendo isso aí e vão recebendo Jesus Cristo e vão se tornando filhos de Deus, fazendo parte da família de Deus. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não acreditar é problema dele, não é problema meu. Então, meus irmãos, o que falta é a igreja se colocar no seu devido lugar. Proclamadores de boas novas. Nós temos o ministério da reconciliação, reconciliar esse mundo perdido, trazê-los novamente a Jesus, e Jesus fará essa reconciliação. Jesus trará eles a vida verdadeira. Ele é a própria vida. Então, quando ele entra, ele traz vida. A função da igreja não é julgar ninguém. A função da igreja não é ficar inventando profecias, fabricando profecias. Todos nós sonhamos ou temos pesadelo. A preocupação, quando nós deitamos na cama, a preocupação faz a gente sonhar ou ter pesadelos. Sonho é coisa boa, né? Pesadelo é coisas ruins. Então, a gente deita. Deus já me falou por sonhos. Eu sei quando Deus me fala por sonhos. É totalmente diferente. Deus fala do jeito que Ele quiser. Ele é Deus. Ninguém comanda Ele. Ele que comanda tudo. Então, se Ele quiser falar com alguém por sonhos, Ele falará. Ninguém pode impedir isso. Isso é pessoal. Cada um sabe se Deus realmente falou com ele mesmo ou não. Isso aí é particular. Deus fala de várias maneiras. Deus tem 1001 formas de falar com a gente. Só que eu só tenho uma para falar com Ele. Só uma. Oração. Não tem outro jeito de falar com Deus a não ser se dirigir a Ele em oração. E a oração só chega lá em nome de Jesus, porque Jesus é o intermediário. Jesus morreu para ser o nosso interlocutor. É Ele que intercede por nós. Então nós, através de Jesus, achegamos-nos ao trono de Deus em nome dEle.
Só através da oração, não tem outro jeito. Somos pecadores, e pecador não tem como se aproximar de Jesus, de Deus. Aí o que o pecador tem que fazer para chegar na presença de Deus, para Jesus? Aí Jesus leva ele na presença de Deus. Confessar os seus pecados. E aí ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aí eu consigo chegar à presença do Supremo Deus, do Todo-Poderoso. Jesus morreu para isso, para me justificar, para pagar o preço pelo meu pecado. Ele se tornou o justo e justificador daquele que confia nele. Mas a igreja trocou as bolas todas, não prega mais a palavra. Agora pregam o que acham, certo? Diz que Deus falou. Falou coisa nenhuma, irmão. Se Deus tivesse falado, tinha se cumprido. Eu estou aí aguardando uma profecia, já falei para vocês aqui várias vezes, é assim que a Bíblia nos ensina. Quando alguém profetizar na sua vida, primeiro, essa profecia tem que ser clara. Essa profecia tem que ser detalhada. Para você saber se essa profecia vai se cumprir. E aí você não duvida da profecia, não. Não duvida do profeta, não. É assim que a Bíblia nos ensina. Guarde a profecia. Se ela acontecer, o profeta era verdadeiro. Se não acontecer, o profeta era mentiroso. Deus não falou coisa nenhuma. Então o que o pessoal já se profetizou na minha vida que não aconteceu nada, não está no gibi. Então a igreja precisa mesmo ser colocada no seu devido lugar. Desviou do caminho. Desviou da palavra, desviou de Jesus. Quando eu falo de igreja, eu estou falando um sistema. Deixo isso muito claro. A igreja está limpinha no meio desse sistema. São aqueles que são sinceros. Deus é espírito e importa que aqueles que o busquem em espírito e em verdade, sem precisar vê-lo, sem precisar tocar, só pela fé. Perto está o Senhor de todo aquele que o busca, mas é daquele que o busca em verdade. Não é com hipocrisia, não é com mentira, é com coração puro, é com mente sadia, é com confiança. Então esse povo aí é a igreja de Jesus que está no meio dessa bagunça todinha aí, que se tornou sistema religioso. Profetizam e não acontece nada do que profetizaram. Aí muitos contratam pessoas para forjar até milagres. E aí, se fosse possível, enganaria até os escolhidos. E milagres também acontecem. Até fogo do céu vai descer. Aí você pensa que porque você entregou a sua vida a Jesus, aí pelo que você aprende por aí, não da palavra, mas das pessoas, você pensa que agora você é blindado. Parece que você agora é um tanque blindado, nada vai te atingir. Mentira, irmãos. Não é isso que a Bíblia ensina? Jesus era para ser blindado. Jó era para ser blindado. Porque o próprio Deus diz que ele era um homem reto e temente a Deus que se desviava do mal. Mas veio a provação. Tem que ser aprovado, tem que ser testado. Então, não é para Deus saber se eu sou ou não sou, Deus já sabe. Antes de eu nascer, Deus já sabe quem eu sou. Mas o diabo não sabe. Então, vem as provações. Esta aí é uma. Muitos vão pular fora do barco, por quê? Porque nunca foram. Saíram de nós porque não eram de nós. Eu tenho que me preocupar com isso? Não, eu tenho que me preocupar comigo. Guarde a sua coroa para que ninguém te tome. Guarde a sua fé. Porque aquele que perseverar até o fim será salvo. Tem liberdade total. Quer ir embora? Tranquilo, vai embora. Não confia no seu Deus? Pode ir. Está livre. Eu posso não ter liberdade física, liberdade oral, mas eu tenho liberdade espiritual total, 100% de liberdade, porque Jesus me libertou. Então eu posso ir a qualquer lugar. Espiritualmente eu vou lá no trono de Deus.
e adoro Ele na beleza da sua santidade. Ainda que eu esteja preso em uma cadeia, ainda que eu esteja amarrado os pés e as mãos manietados, eu posso ir lá no trono de Deus. Eu posso viajar o mundo através da minha oração e ver cada pessoa perdida e interceder por ela. Eu posso ir na qualquer parte do mundo, ainda que meus pés estejam amarrados, amordaçada a minha boca, mas eu posso ir. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É dessa liberdade que eu estou falando. O povo esperava um rei que fosse libertar Israel do domínio de Roma. Não. Jesus veio nos libertar do domínio de Satanás, do domínio das trevas. Muitos não entenderam isso até hoje. Estão achando que Jesus veio libertar, te dar uma vida maravilhosa, muita riqueza, muito... Não, meu irmão. Pelo contrário. Muito pelo contrário. Tem preço a pagar. Tem provações. Fidelidade tem preço. Talvez essa fidelidade custará a minha vida. Mas ninguém pode me separar do amor de Deus. Nem a vida, nem a morte, nem o presente, nem o porvir. Nada. Nada, nada, nada nos pode separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, nosso Redentor. Nada pode nos separar deste amor. O inferno não pode, o homem não pode, a política não pode, nada. Então, levante a cabeça. Olhe para cima, bata a poeira e siga em frente, porque aqui não é o lugar do nosso descanso. Nós temos ainda uma caminhada como Elias tinha. Não adianta entrar em depressão. Elias entrou em depressão. Primeiro, debaixo de um zimbro, procurou sombra. O sol estava escaldante. E o símbolo da prostituição, Jezabel, a esposa do rei Acabe, disse para ele, olha, juro pelo céu e a terra, se amanhã a cabeça de Elias estiver sobre o seu corpo. Ficou com medo e fugiu. Não olhou para cima agora, olhou para baixo, olhou para si mesmo, olhou para uma prostituta. E agora ficou com vontade de morrer. Agora entrou em depressão total. Procurou uma sombra. Deitou debaixo de um zimbro e pediu a morte. O anjo do Senhor vai lá. Acorda Elias. Quando Elias olha, uma botija de água, um pão, come isso aí, Elias. Sua história ainda não terminou. Sua missão ainda não terminou. Come, bebe e continua sua missão, sua viagem. Elias comeu, bebeu, saiu dali, entrou dentro de uma caverna e novamente. Depressão profunda. Não olhava para cima. Nem percebeu que a comida, uma refeição que os anjos trouxeram para ele. Tão cego, tão desesperado, que não percebeu que Deus estava sustentando ele até fisicamente. Novamente deitou e dormiu. Novamente o anjo do Senhor despertou e disse, o que fazes aí, Elias? Longa é a sua caminhada, sai daí, sai dessa depressão, sai desse desânimo. A sua história ainda não terminou, a sua missão ainda não acabou. Olha para cima, bata a poeira. E Elias agora responde, mas Senhor, mataram seus profetas? Só eu fiquei e agora tentam tirar a minha vida?
Deus fala: Elias, a sua visão está deturpada, Elias. Não é só você. Você não é o rei da cocada preta. Tem muitos iguais a você, que não dobraram seus joelhos, não beijaram a Baal, continuam mais firmes do que nunca. Não é só você não, Elias. Sai dessa depressão. Deixa os meus planos se cumprir na sua vida. Não é hora de você morrer. Quem manda, quem fala a hora sou eu. Sai daí. Coloque alguém no seu lugar. Eu pergunto para você, quantas pessoas você já colocou no seu lugar? Quantos evangelistas você já colocou no seu lugar para você ir? Eu sou pedreiro, já coloquei vários pedreiros no meu lugar, agora eu posso ir. Elias, você ainda tem muito que fazer, Elias. Vai lá e unja Eliseu para ficar no seu lugar. Ué, vai ficar sem profeta, Elias? Você quer ir embora, descansar da dureza da vida? Porque a morte do servo de Deus é o descanso dele, é o final do sofrimento, e eu tenho certeza absoluta disso. É o começo do paraíso e o final do sofrimento, eu tenho certeza absoluta disso. Mas e quem vai ficar no meu lugar? Elias não pensou nisso. Quem vai continuar a minha missão? Eu tenho que ensinar alguém. Então Elias, vai lá e unge Eliseu. Deus já tinha escolhido Eliseu. Não foi Elias que escolheu Eliseu. Deus já escolheu você, meu irmão. Você nem sabe. Eliseu estava no arado, arando terra para o seu pai, as terras do seu pai. Eliseu não tinha a mínima ideia que ele tinha sido escolhido, mas ele já tinha sido escolhido por Deus. Talvez você não tenha nem a ideia, nunca passou pela sua cabeça, mas você já foi escolhido por Deus. Deus tem uma missão muito importante para você. Só que precisa de uma autoridade humana te liberar. E essa autoridade era Elias. Deus quer usar homens para abençoar homens, mulheres para abençoar. Deus não abençoa diretamente, é por essa razão que nós precisamos uns dos outros. Vá lá e unja Eliseu para ficar no seu lugar. Eu já escolhi Eliseu. Eliseu nem sabia. Vá lá e unge Jeú, rei de Israel. Vai lá e unge Bene-Hadad, rei da Síria. Depois que você terminar a sua missão, eu vou pensar no seu caso. Você quer morrer, não quer? Mas você não vai morrer antes que você cumpra a sua missão. Elias obedeceu. Foi lá e ungiu. A paz do seu irmão Fabiano. Foi lá e ungiu Eliseu. Foi aonde Deus mandou. Encontrou Eliseu trabalhando. Deus não chama ninguém que está à toa. Deus chama pessoas que estão ocupadas, que estão trabalhando. Chega lá, Elias vê Eliseu. Eliseu arando a terra com 2 juntas de boi do seu pai. E Eliseu chega e unge. Elias chega e unge a Eliseu e diz: siga-me. Na mesma hora, Eliseu matou os bois. Fez um churrasco e eles comeram. Com certeza levaram carne para provisão. E o outro ele ofertou ao Senhor. Com a madeira do carro ou do arado, fez uma fogueira e ofereceu sacrifício ao Senhor. Seguiu Elias. Aí os dois foram até Jeú, ungiram Jeú, Bene-Hadad, rei da Síria. E aí Elias terminou a sua missão. E falou para Eliseu: Eliseu, eu vou em tal lugar assim, não me lembro os nomes.
fica aqui. Eliseu, o que você quer que Deus te dê? Eliseu já era um admirador do seu líder, pelo poder que Deus deu a Elias. E Eliseu disse, olha, eu quero porção dobrada do teu espírito. Elias disse, Eliseu, dura coisa você me pediu. Não é fácil, Eliseu. Eu estava fugindo. Não é brincadeira ser servo do Senhor. Não é fácil ser ungido de Deus. O mundo não entende, não me entende, vai entender você com o dobro da unção. Olha, eu vou te dar um sinal, Eliseu. Se você ver, aí Deus já tinha falado com Elias para se preparar, porque não ia dar a morte que ele pediu, mas ia levá-lo em um redemoinho de fogo vivo para o céu, porque agora ele cumpriu a sua missão. E Eliseu disse para Elias, Elias, se você me ver eu ser arrebatado, você receberá o dobro da minha unção, do meu espírito. Se você não ver, não acontecerá. Aí Elias começa a ir de um lado para outro. Elias, eu vou para tal lugar. Eliseu, eu vou para tal lugar. Fica aqui e me espera aí. Não vou esperar não. Eu quero a minha bênção. Não, eu tenho que ver. Eu não sei quando o Senhor vai ser arrebatado. Eu vou junto. E foi junto. Elias ia para outra banda. Eliseu, eu vou a tal cidade assim. Fica aqui, me espera aí, me aguarda aí. Não, de forma nenhuma. Eu quero a minha bênção. Não desisto da minha bênção. É isso que eu quero para a minha vida e eu vou também. Até que chega a hora e ele não deixa Elias de jeito nenhum. E a missão de Elias era do outro lado do rio Jordão. E Elias disse, Eliseu, eu estou indo para lá, fica aqui e me espera. Não, eu vou também. E foi atrás de Elias, ajudando Elias, trabalhando para Elias, carregando a bagagem de Elias. Elias tinha uma capa, quando chega na beira do rio Jordão, ali os dois juntos, Elias tocou no Jordão, a água abriu, parou. Elias atravessou e Eliseu atravessou atrás. Chega do outro lado, cumpriu a missão, a última missão de Elias. E de repente vem um redemoinho e separa os dois. Dentro do redemoinho vem uma carruagem de fogo e arrebata Elias. E Eliseu vê Elias subindo no redemoinho de fogo. Quando Elias já está lá nas alturas, dentro daquele redemoinho, ele joga a sua capa. A capa que havia aberto o rio Jordão, parado as águas. E Eliseu imediatamente pega aquela capa. E Elias sumiu. Nunca mais se viu notícia de Elias, a não ser cá no Novo Testamento, no Monte da Transfiguração. Só ali sabe algumas notícias de Elias. E Eliseu pega aquela capa e agora ele tem que atravessar o Jordão de volta. E agora ele faz o mesmo que seu mestre fez. Aprendeu com ele. Naquele tempo não tinha Bíblia. O profeta aprendia com ensinava o seu aluno. Ele voltou do mesmo jeito que Elias fez. Tocou nas águas do Jordão. Da mesma forma as águas parou e Eliseu atravessou. Quando chega do outro lado do rio, vem um bando de garotos zombando de Eliseu. Sobe careca, o que você está fazendo aqui? Eliseu comete seu primeiro erro. Amaldiçoa aqueles garotos. Sai uma ursa do mato e mata aqueles garotos. Pedaça eles. Eliseu começou a aprender fazendo o errado. Amaldiçoando. E ali um ministério profundo, maravilhoso. Nunca mais cometeu aquele erro, nunca mais amaldiçoou.
nunca mais. Dali para frente, só bênção. Um homem fez muito mais do que Elias. Amém? Vou cantar um louvor aqui, são 5 horas. Procurar um louvor aqui para encerrar essa live e vou voltar logo depois, tá? Se você quer, aí nós já vamos voltar com a mensagem, a leitura da palavra e a mensagem. Se você gosta, se você quer, é uma mensagem de consolação, é uma mensagem de conforto neste momento, que nós estamos vivendo. E assim eu vou terminar a live com essa música. Nem sei cantar essa música, mas vou cantar, vou adorar com ela. Nada pode calar um adorador. Adorador é tudo que eu sou, adorador. Assim Deus me formou, e quem poderá calar a voz de um coração? Se eu subir ao céu, eu sei que lá estás. Se eu mergulhar no mais profundo mar, nunca poderei me ausentar do teu amor. Tu és o Deus que me sonda, tu és o Deus que me vê. Não tenho todas as respostas, mas uma coisa eu sei: por toda a minha vida te adorarei. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenha a voz de quem te adora, ó Senhor. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenha a voz de quem te adora, ó Senhor. Amém. Graça e paz. Volto em seguida, agora com a mensagem bíblica. Deus abençoe sua vida.